Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém, mas sabe que não somos ninguém, sabe quem foram lembrados na história do mundo? O povo egípcio. Sim, os egípcios que tinham aquelas pinturas de perfis, que tinham as pirâmides, que tinham as esculturas com a esfinge. O povo egípcio tinha como a sua essência, como seu motriz, serem imortais. A isto se aplica na arte e eu vou explicar tudo no vídeo de hoje. E aliás vou explicar sobre um filósofo grego, Epicuro, que diz exatamente sobre esse temor à morte, como ser lembrado em vida. Então, se você quer ser imortal, não deixe de clicar no sininho, não deixe de seguir o canal, não deixe de dar um comentário como feedback para ajudar no engajamento do vídeo, porque hoje eu vou explicar como ser imortal de verdade. Mas quem são os egípcios? São eles que proporcionaram esse desenho de gosto duvidoso? É um garoto que descobriu um segredo. Descobriu que foi um faraó no Egito Antigo. Scarabi é alguém que quer pegar o nosso amigo, mas Presley tem seus guardiães pra livrá-lo do perigo. E são as múmias do Egito Antigo, elas vêm. Lá vem as múmias, com elas não vem pra ninguém. Lá vem as múmias. Quando eu tinha 10 anos de idade eu não podia qualificar o gosto desse desenho. Parecia bacana. O povo egípcio que tinha como música esta pérola. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Não, o povo egípcio é uma civilização do norte da África que sofreu inúmeras transformações ao longo da sua história. Hoje em dia, o povo egípcio é um povo de cultura árabe, aliás, de origem árabe, mas vamos falar do Egito, da civilização antiga, da antiguidade clássica. Gente, a civilização egípcia, o povo egípcio, o Egito em geral, é uma sociedade complexa, cheia de história, cheia de detalhes e simbolismo. Não dá para abordar tudo no vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai falar mais um aspecto geral da arte egípcia, suficiente para você fazer uma prova, passar no Enem ou simplesmente só adquirir bastante bagagem cultural, entender as inúmeras referências quando assistir filmes como A Múmia. Então eu não vou falar, por exemplo, do revestimento das pirâmides, do topo de ouro, não vou falar do alfabeto egípcio, o hieróglifo, vou falar mais dos aspectos gerais da escultura, pintura, arquitetura e, claro, da sua filosofia de querer ser imortal. E já que eu tenho um baita nariz que daria uma excelente pintura de perfil, vamos começar a falar da pintura egípcia, que tinha ausência de 3 dimensões. O que será que é 3 dimensões? Eu sempre escuto falar de 3D, o mundo seria tão bacana se fosse em 3D como a gente vê nos filmes, não é? Bom, o que é o 3D? Eu vou usar o mascote do canal para exemplificar isso. Eu não estou ganhando nada para participar dessa porcaria de vídeo! Olha, meu querido, eu também não ganho nada do YouTube, estamos na mesma barca. Enfim, um desenho 2D significa que a figura está nessa única linha de plano. Um desenho 3D significaria que tem profundidade. Ficou confuso, não é? Então vamos imaginar jogos de luta. Um jogo de luta tem só uma dimensão, o personagem fica naquela mesma linha. Um jogo 3D, você sabe, tem profundidade, você vai para qualquer canto, como os GTAs da vida. E nisso, a pintura egípcia se assemelha muito às pinturas da Baixa Idade Média, antes do Renascimento, quando os artistas faziam as figuras sem padrões de corpo, sem volumes e exatamente sem noção de profundidade. E assim como na Idade Média, as pinturas egípcias também tinham um grau de hierarquia. Figuras principais, como os deuses, os reis, eram gigantes, enquanto a população era minúscula. A isto sim que é uma doutrinação para pôr você no seu devido lugar, porque você é a escória, é a ralé, você é tão pobre quanto os professores de arte. É por isso que a gente tem que se unir e um dia cortar a cabeça dos imperadores. Também possuíam a coisa mais característica, a lei da frontalidade, cabeça, pernas e pés de perfil, enquanto o tronco e os olhos de frente. E isto é uma característica interessante, porque se você tentar desenhar, você vai ver que você vai acabar falhando miseravelmente, vai ficar coisas deformadas, até você dominar essa técnica. É meio parecido com o que Picasso fazia quando ele embaralhava suas figuras, quando o cubismo colocava vários ângulos do corpo, tudo colado mesma tela. Sem falar das cores que utilizavam nas suas pinturas: o preto, o amarelo, o verde, o vermelho, o azul, o branco, tirado de carvões, tirado do cobalto, tirado do calcário, enfim, era praticamente as cores dos Power Ranger, mas sem a Ranger rosa.
Você sobrou nisso, minha filha. Podemos observar que a pintura egípcia tem uma ausência de sombra e tem uma ausência de nome, porque os pintores eram anônimos. Sim, os pintores eram gados, não eram figuras principais, não eram figuras importantes, não existia o estilo próprio, a característica de cada um. Os pintores só serviam com o mesmo padrão, com a mesma forma, para pintar os palácios, para pintar as pirâmides, para pintar as tumbas. Não existia muita característica única, eles serviam só a esse propósito, então por isso nem sequer tinham nomes. Quer dizer, eles tinham nomes, só não foram lembrados ou alguém achou que era digno de lembrá-los. Os artistas são ruins hoje em dia. Antigamente, pelo menos na civilização antiga, já foi muito pior. Vamos falar de corpos esculturais como o meu. Vamos falar das esculturas. A escultura egípcia tem que ser assim, nem assim. As esculturas egípcias tinham a mesma pose estática de frente, expressões faciais sem nada. Tipo a Nicole Kidman e o Nicolas Cage, que alguém roubou suas almas e hoje em dia eles não têm mais expressão facial. A escultura egípcia retratava principalmente quem? Sim, deuses e faraó, não a ralé como nós. Claro, isso daqui não seria um vídeo sobre arte egípcia se a gente não falasse da esfinge, talvez a escultura mais famosa dessa civilização. Dorso de leão, cabeça de mulher, para simbolizar a sabedoria. A esfinge que dá aquele enigma clássico. Começa-se com 4 pernas, depois passa para 2, depois termina com 3. E não, eu não vou responder esse enigma, você tem a obrigação de responder aí nos comentários, se é que você sabe. Então, de novo, começa com 4 patas, depois vai para 2, depois termina com 3. Não vale pesquisar no Google, porque se você pesquisar no Google, assim como a esfinge, decifra-me ou te devoro! Se você sobreviveu a essa piadinha infame, vamos para a arquitetura. Talvez uma das características mais famosas do povo egípcio, aqueles monumentos gigantes. E aí que tá, os egípcios queriam ser lembrados, queriam colocar a sua presença na história, não serem esquecidos. E é por isso que um faraó queria fazer um monumento maior e mais grandioso que outro. Então a gente pode simbolizar a pirâmide como símbolo de solidez, como de perpetuação no tempo, como imortalidade. A base da pirâmide seria o faraó e o topo estreito, seria sua ligação com os deuses. A pirâmide daquele aspecto misterioso e impenetrável, de mobilidade solene. Bom, ao longo da história, infelizmente, as pirâmides foram sim penetradas e invadidas. Por mais que os faraós colocassem armadilhas para evitar que ladrões invadissem seus túmulos, pois vocês sabem, os faraós eram enterrados com suas riquezas e levavam até alguns servos para servi-lo ao outro mundo. Talvez eu deveria ter falado isso no começo do vídeo, mas eu não falei! Eu falo agora porque você está prestando atenção e não fechou essa janela para ir ver outra coisa. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, em como eles passariam dessa vida para a morte, definiria como eles viveriam imortais com os deuses no outro mundo. Então eles se cercavam de riquezas, eles mumificavam o corpo exatamente para preservar seu corpo após a morte e colocavam seus servos para servi-los. Então é óbvio que as tumbas, as pirâmides sempre atraiu a ganância de certos ladinos, de certos ladrões ou de curiosos a partir do século XIX e XX. E existiu arqueólogos como o famoso Howard Carter, que invadiu a tumba de Tutankhamon e viu lá a maldição do faraó, que quem ousasse invadir isto trairia a morte. Então por muito tempo teve a lenda da maldição do faraó. Todo mundo que invadia as pirâmides egípcias morriam. Então realmente começaram a associar que esse mito com a maldição, com algo místico, até que no futuro se descobriu que quando se abria túmulos de mais de 2000 anos de idade, existia um fungo no ar que era tóxico, e isto causava envenenamento do pulmão dessa gente, que os acabava levando à morte. Bom, na verdade a maldição, aquele que violasse o túmulo, não estava tão errada, só não era uma força mágica, era só uma força biológica. E que tá o segredo da imortalidade: matar as pessoas que invadem seu túmulo por fungos no ar? Não! Mas construir coisas que te faça ser lembrado. Os egípcios fizeram toda a sua arquitetura para ser imortais, não só no aspecto físico, mas também no aspecto grandioso de virar um marco na história.
Sim, como todos os artistas, como grandes personalidades na história, são imortais, teoricamente, pois eles são lembrados. Suas memórias são revividas a partir que a gente conta seus contos, suas histórias. Então você, se quer ser imortal, faça algo muito impactante, algo muito importante na vida. De preferência algo bom, porque você pode fazer algo horríveis como Hitler e ser lembrado, mas não por motivos bons. Ou, na verdade, não precisa fazer algo grandioso. Se você fazer coisas boas, por exemplo, para a sua família, com certeza suas gerações e seus netos, tataranetos, vão lembrar da sua memória. Aliás, estamos numa época que todo mundo registra tudo em foto e em vídeo, então talvez seja mais fácil ainda ser lembrado depois da morte. E aqui entra a filosofia de Epicuro, que eu queria falar para vocês, que aliás daria um vídeo especial sobre esse episódio do Futurama, do Bender virando um faraó, porque ele retrata muito bem o tema daquele desenho. E eu vou falar aqui porque eu sou um cara muito legal e hoje vocês vão aprender, além de história da arte, um pouco de filosofia. Epicuro é um filósofo grego que dizia que a gente devia se importar mais com a nossa vida do que com o que a gente será depois da morte. E ele sempre começava falando para você imaginar sua própria morte. E todo mundo imagina sua própria morte estando presente e observando o seu funeral. É mais ou menos o que um faraó talvez pensasse. Ele se imaginava após a morte? Não, ele se imaginava observando o seu funeral, observando o seu legado. Talvez por isso que um faraó quisesse fazer monumentos gigantes, estátuas gigantes de si mesmo para ser lembrado. A gente sempre imagina a nossa morte observando o nosso próprio funeral. Aliás, o que não falta é cultura pop que retrata isso. Desenhos como o Yu Yu Hakusho mostram nos primeiros episódios o protagonista observando seu próprio funeral e aí ele cai em si, tem uma epifania e acaba percebendo o que ele fazia na vida, quanto não era tão dignificante como ele queria ter uma segunda chance. Bom, Epicuro fala que a gente deveria se importar mais com o que somos e não com o que vamos ser, ou seja, ou não vamos ser porque vamos morrer e tudo acaba. Porque ele dizia que antes de nascermos, antes de nossos pais se conhecerem, nos conceberem, a gente nem existia. E depois de morrer também não vamos existir mais. Então por que ficar se preocupando com a imortalidade? Como os egípcios se preocupavam, como os faraós se preocupavam em como serem lembrados. Se a gente ficar pensando nisso, não aproveitamos o presente e vamos ser pessoas sempre angustiadas. Tá bom, Epicuro falava muito outras coisas, mas o que eu quero falar do principal, da cerne desse vídeo, é exatamente esse ensinamento. Epicuro que tem essa célebre frase no seu epitáfio: eu não era, fui, não sou mais, não me importo. Talvez se os faraós egípcios tivessem contato com a filosofia de Epicuro, eles se importassem menos em escravizar certos povos para construir suas pirâmides. Mas aí também está um segredo da arte egípcia: nem todo monumento foi construído à base de sangue e escravidão. Eu tenho um livro que demonstra isso. Esse livro aqui, que demonstra que o povo egípcio também usava trabalhadores e pela troca do trabalho dos caras de construírem as pirâmides, eles ganhavam algumas mercadorias. Eu não sei se existia moeda no mundo egípcio, ou se tudo funcionava em troca de escambo. Porém, aqui a gente vê que os trabalhadores recebiam para fazer isso. Nem todo mundo era escravizado. Pelo menos esse livro não mostra a época que eles eram escravizados. Mas esse livro é interessante porque, além de ter ilustrações belíssimas, mostra outras culturas que também utilizavam as pirâmides. Como, por exemplo, os Maia, os Aztecas, um povo da Índia que infelizmente eu já esqueci o nome e estou com preguiça de abrir o livro para ler. Enfim, um resumo do vídeo de hoje, caso você ficou vegetando. Vimos a pintura egípcia que não tinha 3 dimensões, todo mundo estava de perfil. Vimos a arquitetura egípcia que era imobilidade sem expressão facial. Vimos a arquitetura egípcia que queria passar o aspecto de grandiosidade, de imortalidade para ser marcada tempo, com faraós que queriam fazer um monumento mais grandioso que outro. E também vimos que o filósofo Epicuro fala exatamente contra a ideia dos egípcios. Você não deveria se preocupar tanto com o que você vai ser depois da morte, ou observar a sua própria morte ao imaginar como você morreria, e então tentar fazer algo grandioso para ser lembrado. Não, você deveria viver o seu presente e parar de se importar tanto. Ser feliz com o que você já tem. Ah, que bonitinho. Assim você não vai ser uma pessoa angustiada. Se você não quer me deixar angustiado e me ouviu,
falar tudo isso até o fim, por favor, deixe mais uma vez sua curtida, seu comentário de feedback. Lembre-se, eu não sou rico como um faraó e nunca vou construir um monumento gigante. Eu não vou ser imortalizado na internet porque eu tenho baixo views. Eu só tenho de recompensa o feedback que vocês me deixam. E isso ajuda o engajamento do vídeo. Quem sabe isso daqui chega a mais curiosos da arte egípcia. Eu sou professor de arte e cartunista Raposa. E esse é o mascote do canal, que eu não posso falar o nome porque esse é um vídeo educativo. Abraço, até mais!